Boa noite, irmãos, a graça e a paz, amém? Podem se assentar, queridos, por favor, por gentileza, Obrigado, Alex. Valeu, filho. É bênção. Aleluias. Estamos animados nesse domingo lindo, igreja. A sua disposição, ela é para o milagre que você espera receber nessa noite? Não parece. Oh, Deus deve ter me trazido para falar para poucos receber um milagre aqui nessa noite. Não é possível. Querido, você tem disposição para receber do Senhor o milagre nessa noite? Mas se você estiver na condição do cego, em que tudo quer silenciá-lo, mesmo assim você tem disposição para receber do Senhor nessa noite? E se as coisas não estiverem bem? Talvez você chegou aqui profundamente chateado. Talvez a semana passada não tenha sido aquela semana. Talvez pessoas que você esperasse que deveria contribuir com a sua vida, pelo contrário. Mesmo assim, você tem disposição para receber uma bênção do Senhor nessa noite? Amém? Mantenha-se, irmão. Podemos estar cansados. O que não podemos é sermos encontrados desanimados. O cansaço é resultado da responsabilidade. O desânimo é o filho da incredulidade. Entenda isso. Não confunda uma coisa com a outra. O Senhor tem para você nessa noite, Ele te conduziu a esse lugar para dizer a você: eu tenho para oferecer a você. Agora creia para que você veja a manifestação da glória de Deus. Amém? Você que está online, obrigado pela boa companhia. É sempre um privilégio poder ter a sua companhia nos domingos. Obrigado pelo carinho. Continuemos juntos. Estamos trabalhando para melhorar nossa transmissão. Esse é um compromisso nosso. Transmissão melhor para você que nos acompanha online, ambiente mais agradável para você que fica aqui no presencial. Estamos trabalhando para beneficiar a vida dos irmãos, tanto nesse prédio adulto, quanto em todos os prédios que compõem a nossa estrutura de culto aqui na nossa igreja família. Amém, irmãos? Estamos empenhados. Sabemos das limitações, conhecemos cada um dos aspectos que precisam ser melhorados, mas nós estamos indo um passo por vez, porque nós cremos que com um passo por vez, com responsabilidade, com entendimento, discernimento, temor do Senhor, nós cumpriremos a jornada, honrando, glorificando o nome daquele que nos chamou, nos levantou e nos colocou num lugar de bênção para nos abençoar. Vamos caminhando, valorizando o pouco, para que possamos contemplar o muito, porque essa é a boa promessa do Senhor. Amém, queridos? Sem nos esquecer a poderosa revelação de Eclesiastes 7. O final será melhor do que o começo. Se você é dessa família há alguns anos, e não questiono quantos anos seja, e você olha e fala assim: puxa vida, no passado era melhor. Eu quero dizer para você, lave o seu óculos espiritual. Pegue a boa palavra do Senhor e lave os seus óculos espirituais, porque a Bíblia diz que o futuro é melhor. Nós não confundimos os momentos de deserto com terra prometida. O deserto é aquilo que nos leva para a grandeza. E todo crescimento é resultado de passarmos pelo processo do amadurecimento, do crescimento, porque nós não somos um povo que desiste, nós somos um povo que caminha, porque nós temos um entendimento e uma visão do caminho que estamos caminhando e para onde estamos indo. Amém, queridos? Aleluias. Eu quero nessa noite, eu quero começar passando o vídeo, por favor, Alex. Quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, ouvi a voz de trovão que dizia: venha. Foi quando vi um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e usava uma coroa. E ele cavalgava como um vencedor, determinado a vencer. E depois dele vieram outros 3. Um que carregava uma grande espada, outro que empunhava uma balança e mais um acompanhado pela própria morte. Os 4 cavaleiros do Apocalipse não devem ser temidos ou adorados. Eles revelam uma realidade importante do mundo em que vivemos. Por isso, o que precisamos é focar no Cordeiro e na sua palavra. Por trás dos rumores de guerra e da ameaça da morte, há um chamado de urgência para os filhos de Deus. Não é sobre um futuro distante, mas sobre um papel de profetizar a vida e a verdade hoje.
nova série de mensagens, Os 4 Cavaleiros do Apocalipse e sua revelação para hoje. Pessoas trabalham para que nós tenhamos um microvídeo como esse. Há muito empenho para que a gente tenha uma abertura assim, para que a gente traga você para a excelência daquilo que a palavra de Deus, nesses próximos domingos, ministrará ao nosso coração. Eu sei que é consenso entre nós, não precisamos questionar e nem a nós a necessidade de se perguntar, estamos caminhando para o final? É consenso. Não só entre nós, os cristãos, mas entre todos que têm a mínima capacidade de observar ao seu redor. Estamos indo para o final, estamos a caminho, estamos no processo dos últimos tempos. E enquanto nesse caminho, nós precisamos entender que não há espaço na nossa vida para a ignorância. A que me refiro? Para a falta de conhecimento. Ignorância é a falta de conhecimento. O ignorante é alguém que não tem o conhecimento. Nós, como povo de Deus, temos liberado sobre nós inúmeras palavras que nos orientam, nos esticam, nos levam para um lugar onde nós, recebendo o conhecimento, nos tornamos pessoas livres. João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. O princípio ali de ser liberto pela verdade é, você conhece a verdade e você não é escravo. Deixa eu dizer algo para você, um escravo não é reconhecido por não estar com a algema. Um escravo não anda algemado, mas ele não tem vida livre, porque ele tem um dono. O livre é livre porque ele não tem um dono. A palavra de Deus, ela é o instrumento que nos liberta, que nos torna livres, para sermos a igreja de Jesus num tempo como esse. Se existir um tempo para que a igreja se manifeste como igreja, esse tempo cabe a mim e a você nessa época. Por favor, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo número 6. Nós, nesses próximos domingos, em cada um dos domingos, nós vamos conversar sobre o cavaleiro e o cavalo. Nós temos 4 cavaleiros, 4 cavalos, cada um tem uma cor distinta. Hoje, nós iniciamos com o primeiro cavalo e o primeiro cavaleiro, todos de branco. Apocalipse capítulo número 6, após a leitura, permaneça, por favor, com a Bíblia aberta, será um privilégio, eu acho que é mais do que privilégio, será um ponto de responsabilidade minha e sua, estarmos observando o que a palavra de Deus nos traz. Apocalipse capítulo número 6, diz assim a palavra do Senhor: observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Quem abriu os selos? O cordeiro. Diga comigo, o cordeiro abriu os selos. Olhe para a palavra cordeiro aí, você vai perceber que ela está sendo escrita com C maiúsculo. Refere-se então a Jesus. Não é um cordeiro animal, é um cordeiro que foi revelado em Jesus. João Batista, Mateus, olha e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se dirigindo a Jesus. Amém, queridos? Então, Jesus está abrindo os selos. Acompanhe. Abriu os selos e então ouvi um dos 7 seres viventes dizendo com voz de trovão, venha! Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Diga, cavalo branco. Diga, cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dado uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Verso 3, quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, venha! Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Diga, este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu o poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dado uma grande espada. Verso 5. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizendo, venha!
Olhei e diante de mim estava um cavalo preto, diga cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário. Ou seja, 1 quilo de trigo por 1 dia de serviço. Vamos pensar um dia de serviço de um servente hoje, 120, 150 reais, é isso, irmão Cleiton? Então 1 quilo de trigo por 150 reais. Um negócio meio desproporcional. A gente vai no supermercado e compra 1 quilo de farinha de trigo por bem menos do que isso. Perceba a situação. O texto continua dizendo ainda: e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Verso 7, quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: venha! Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo, diga cavalo amarelo. Só dando uma expressão melhor, na verdade não é amarelo como a gente olha o amarelo, é um amarelo sem vida, é um corpo sem vida. O melhor aqui é esverdeado, aquela cor insalubre, entendeu? Então era um cavalo com a cor da morte, e é interessante que quem seguia esse cavalo, continue comigo aí, olha, o seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades, o inferno, o lugar da destruição, o seguia de perto. Foi-lhe dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Esse último cavaleiro, nós vamos estudar, se eu não me engano, no domingo 8 de dezembro, se me falha a memória, me perdoe. Esse cavaleiro, nós vamos, quando estudar ele, nós vamos perceber que a autoridade que ele recebeu foi para matar 25% das pessoas da terra, nesse momento em que ele vai estar agindo. Não quer dizer que todo mundo ficou preservado até chegar lá, não. Você vai perceber que pessoas estavam morrendo antes, mas as que estiverem vivas, 25% vão morrer quando esse cavaleiro, que é a morte, estiver cavalgando o cavalo da cor da morte, ou o cavalo que é a expressão da morte. Senhor, eu te agradeço pela tua boa palavra. A nossa pretensão nessa noite é poder receber do Senhor nesse lugar, e recebendo do Senhor, podermos caminhar como uma igreja triunfante, caminharmos como homens e mulheres de Deus cheios de fé, cheios de esperança, cheios de amor. O que nós queremos nessa noite aqui, buscamos no Senhor, é que a manifestação do Espírito Santo do Senhor venha com tanta intensidade sobre nós, nos inundando de uma profunda revelação, que nos faz olhar para o futuro como o apóstolo Paulo olhou: para mim o viver é Cristo, e o último dia é lucro. Que assim seja, porque é esse o nosso objetivo nessa noite, em nome de Jesus, amém? Irmão, olha para a pessoa que está do seu lado aí e diga para ela assim: e eu sinto liberdade para falar isso, porque eu não falo para você falar para quem está do lado com muito comum. Então hoje eu preciso que você tenha o espírito da obediência e faça o que eu estou pedindo. Olhe para a pessoa do seu lado e diga assim: o pastor Fábio não está ministrando essa série para você ficar com medo. Ele está ministrando essa série para que você conheça a verdade, e a verdade faça você permanecer livre. Amém? Glória a Deus. Isso nós precisamos entender. Eu não estou conversando sobre Apocalipse para que você saia daqui: meu Deus, eu preciso consertar minha vida. Irmão, você precisa consertar a sua vida, nós estudando qualquer coisa. Nessa noite eu posso dar uma aula de matemática aqui, eu não tenho habilidade para isso, mas se eu resolvesse dar uma aula de matemática aqui, você tinha que sair daqui com a convicção que tem que mudar de vida. Nós não podemos entender que precisamos de conserto porque um tema foi tratado. Precisamos entender que precisamos de conserto porque o tema que precisa de conserto é a nossa história. Não há um que não precise. Como o pecado visitou a todos, todos precisam de conserto. Amém, irmãos? Então nós não estamos aqui conversando sobre isso para que alguém fale: meu Deus do céu, Jesus está voltando e agora o pastor falando aquelas coisas. Não, querido. Eu não consigo imaginar que pânico, pavor, medo compõem a vida de alguém livre. Não, é o escravo que vive assim. Amém? Compreendemos? Então eu não posso
ir para essa série sem ler esse texto de Mateus 24:6. Nos últimos 2 domingos nós falamos muito sobre Mateus 24, mas eu não poderia deixar de citar esse texto. Nós não estamos aqui para termos medo, nós estamos aqui exatamente para não termos medo, para olhar para o futuro e sorrirmos. Como diz Eclesiastes 7, o final é melhor do que o começo. Então é isso, queridos, não tenham medo. Se temos rumores, se temos guerras, se temos assuntos que nos levam para aquilo que nos deprime, que nos amassa, que tira a nossa forma, não, isso não se refere a nós. Nós somos a manifestação da glória sobre a face da terra. Nós somos o ponto de equilíbrio para a humanidade. A igreja sustenta a harmonia. Quem sustenta a harmonia não é um presidente de determinada nação, não é o poder bélico de outra nação, não é a capacidade de genialidade de um ser humano. O que mantém as coisas em ordem chama-se Jesus Cristo. E quem representa Jesus Cristo sobre a face da terra é a igreja, eu e você. Homens e mulheres como nós. Sim, temos páginas que precisaram ser reescritas, mas há muitos pontos que podemos reler com alegria. Porque a igreja de Jesus, ela foi chamada para ser composta por pessoas, não por seres celestiais. Se seres celestiais fossem o suficiente, não haveria cruz, porque o céu era povoado e é povoado por seres celestiais. Mas Deus não abriu mão da minha presença e da sua presença com Ele na eternidade. Então Ele idealizou, projetou e executou para que a igreja pudesse existir e assim se tornar a noiva do seu filho. E então, nesse casamento lindo que acontecerá em breve, nós vamos para casa. E vamos pelo sentimento, pela motivação certa, irmãos, amém? Mais uma vez, não é por medo. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Também não poderia deixar de mencionar, na abertura de uma série como essa, a importância da compreensão de um texto como este, Apocalipse 1:3. Nós precisamos entender que há etapas para o aprendizado. Parêntese, eu volto aqui. Preciso da sua compaixão, da sua generosidade, da sua gentileza, para que me permita repetir mais uma vez uma frase. A ignorância é o melhor lugar, é onde o diabo se sente com mais conforto e segurança para estar e governar. O conhecimento é o que desestabiliza o inferno. Nós estamos aqui para adquirir conhecimento, irmãos. De conhecimento para a primeira pessoa, conhecimento para o nosso campo de ação perto, o nosso campo de ação longe, para os de perto e para os de longe, para os que conhecemos e para com quem iremos conhecer. Nós estamos aqui por esse motivo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, diz 2 Crônicas 20:20. Creia nos seus profetas e vocês prosperarão. Vamos para a palavra. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E qual é o processo para conhecer? Eu sublinhei nesse versículo. Feliz é aquele que lê. Temos que ler, irmãos. Não existe conhecimento sem o deverzinho de casa. Mas mais, temos que ouvir. Seja um bom ouvinte nessa noite, final das 7 cartas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Mas precisamos caminhar mais ainda. Precisamos guardar. As últimas palavras de Jesus no Sermão do Monte, capítulo número 7 do Evangelho de Mateus. Há 2 tipos de pessoas: as que ouvem, guardam e praticam, as que só ouvem e não praticam. As que ouvem e praticam, porque guardaram, são tidas como sábias. As que ouvem e não praticam, são tidas como tolas. Então não basta ter tido o conhecimento, é preciso viver o conhecimento. Precisamos ler, precisamos ouvir, precisamos guardar, porque guardar é o princípio do praticar. Transformar no estilo de vida, no modelo de vida, na forma de viver. Estamos bem até aqui, queridos? Amém? Também não poderia dizer aos irmãos, caminhar nessa série sem trazer o texto de Tiago 5:8. Eu preciso de paciência. Temos que ser um povo com paciência. Irmão, o apressado come
De novo, o apressado come cru é ruim, come quente, parece que é pior do que comer cru. Ser apressado, irmão, não funciona. Olhe para mim aqui, se ser apressado funcionasse, teria tudo dado certo. Mas pelo contrário, nós estamos numa ladeira abaixo como humanidade, por quê? Porque nós vivemos o oposto da paciência, nós vivemos a ansiedade. O trem não está dando certo por esse caminho, irmão. Aliás, não está dando certo, não. Nós já constatamos. Não existem profissionais suficientes para atender a demanda da loucura humana, da impaciência. Eu acredito que daqui a alguns dias vai faltar matéria-prima para compor remédios. Mas nós não precisamos disso se temos o nosso Senhor e Redentor Jesus. Sejam pacientes. Pacientes para aprender num estudo como esse, paciente para o tempo de um estudo como esse, paciente para entender a logística de uma série como essa, uma série que precisa falar com corações que entraram aqui hoje pela primeira vez, mas também tem algo para ser entregue para você que está aqui há 25 anos. Tem que ter paciência, porque aprender em família é se submeter aos processos daqueles que já estão aqui, mas daqueles que estão chegando aqui. É preciso paciência. Mas paciência também para ser fortalecido para a vinda do Senhor. Nós às vezes, nos manifestamos como um povo que são tão juvenil, tão infantil, como que se o amadurecimento, que é o fortalecer ali, é amadurecer, é o estado de maturidade, como se isso fosse possível fora do momento. Então você precisa ter paciência. Se tiver paciência, você vai receber nessa noite a dose necessária para que você possa ser fortalecido no seu coração quanto à volta de Jesus. Porque o que adianta andarmos quase todas as milhas, se na última milha nós sairmos para buscar o óleo e quando sairmos a porta fechar? Não se esqueça da parábola de Mateus capítulo número 25. Não podemos ser só um povo que começou bem, que continuou bem. Precisamos terminar bem, porque se terminarmos bem, o final será melhor do que o começo. Não podemos nos esquecer do grande conselho que o Senhor Jesus nos dá, enquanto Ele explica aos seus discípulos sobre o final dos tempos. Em Mateus 24, Ele diz assim, olha, é aquele que permanecer até o final. É com esse objetivo que eu trago esse texto para você nessa noite, querido. Tenha paciência. Porque a impaciência pode tirar o seu coração dessa noite, desse lugar. Você vai olhar para o relógio e vai pensar, o pastor já pregou demais, já podia ter encerrado. Está repetindo demais. Eu já aprendi essa letra. Pois é, querido. A questão não é esse momento aqui nessa igreja. É o momento que nós teremos na eternidade. E os impacientes me parecem que não entrarão na eternidade. Precisamos ter coração de bando. A questão não é só a sua salvação, é a nossa salvação. A sua impaciência nessa noite pode tirar de você uma palavra para salvar alguém amanhã. Deus te usaria para salvar alguém essa semana, mas a sua impaciência te tirou desse ambiente. A sua impaciência falou, pastor, ele é prolixo demais, ele fala demais as mesmas coisas. Mas quem tem paciência com a repetição, quem não tem paciência com a repetição, não tem paciência com a palavra de Deus. Porque nós temos 66 livros aqui, e se nós tirarmos as repetições, vai ficar muito menos livros aqui. Para começar, os evangelhos, são 4 contando a mesma história. Qual a necessidade de 4 contar a mesma história? Mas há uma necessidade. Nós temos reis, nós temos Samuel, nós temos crônicas, e nós temos inúmeras histórias que estão embrulhadas, envolvidas nesses 3 livros, em repetições. Precisamos de paciência. Talvez você não está melhor hoje porque tem sido uma pessoa impaciente. E essa série não só te trará o conhecimento necessário para que você fique livre do engano do mal, mas ela também poderá trazer a cura sobre o seu coração, para que os seus dias sejam dias bons e não dias maus. Amém? 1 Tessalonicenses. O apóstolo Paulo, na revelação que ele nos traz no capítulo número 5, ele diz assim, olha,
pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Se nós não tivermos a capacidade da segurança antecipada, não teremos o resultado de uma vida prevenida. O apóstolo diz ainda, tomem cuidado, quando as pessoas começarem a dizer paz e segurança, paz, não se preocupe, você está ficando xiita demais, você podia mudar de igreja, porque lá naquela igreja agora seu pastor só fala sobre a volta de Jesus. Tem tanto assunto bom na Bíblia para pregar. Acho que seu pastor está começando a ter um pino ainda mais solto. Vamos ali para aquela igreja, porque lá vai falar de uma graça que não é oferecida na Bíblia, mas ela é muito boa para ser ouvida. Uma graça que diz, olha, Deus não levará o seu pecado em conta, porque a graça dele é acima do seu pecado. Cuidado, porque o inimigo da sua alma não quer você alguém com revelação, ele quer alguém ignorante, alguém que não sabe o mínimo do deverzinho de casa, porque assim ele governa, e assim ele implanta o estado da escravidão dele. Agora, Cristo não, Cristo veio para nos libertar, e se Cristo nos libertar, verdadeiramente somos livres, diz o verso 36 do capítulo de João 8. Então eu não posso deixar de dizer para você nesse início de série, guarde o coração para que você não coloque aquela frase, puxa, mas parece que está sendo alarmista. Não é bem assim. Cuidado. Nós precisamos ser um povo capaz de perceber o tempo, não ser dirigido pelas vozes que querem nos trazer o tempo delas. Tessalonicenses ainda, o apóstolo Paulo diz, olha, porque é certeza a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E é certeza que todos os santos estarão com Ele. Podemos dizer amém, irmão? Porque essa é para nós, hein? Ele virá e com Ele estará todos os santos. Como diz o hino antigo, lá verei meu pai, lá verei minha mãe, lá verei Isaac e Jacó, todos os santos. E nós vamos estar lá. É por isso que a gente está conversando sobre esse tema aqui. Porque nós queremos chegar lá, irmãos, e desfrutar do melhor do final, que vai ser o começo do para sempre. Tito 2,13 diz, guardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Guarde, porque Ele virá, Ele vai aparecer, Ele surgirá. Pode aguardar. É promessa. E João 14 diz, Jesus, vou, mas volto. Me aguardem. Vou, mas volto. E Ele está voltando. Amém? Primeiro cavaleiro do cavalo branco. Então vamos à Bíblia aberta aí, amados. Apocalipse capítulo número 6. Primeiro cavaleiro do cavalo branco. Esse é um tempo, queridos, para nós profetizarmos a verdade de Deus. Porque é profetizando, declarando, falando a verdade de Deus, que nós vamos vencer as mentiras de Satanás que quer nos enganar. Irmãos, eu vou falar em nível de Brasil. Alguns dos que já foram os maiores modelos de fé cristã nesse país viraram um exemplo perfeito para quem deseja ir para o inferno. Homens que denigrem a imagem da noiva de Jesus, falam mal dela. Homens que desfazem daqueles por quem Cristo morreu e derramou seu precioso sangue. Homens que estão dizendo que nós precisamos reescrever a Bíblia para escrever um Deus feminino na Bíblia. Porque o Deus Criador não tem a identidade feminina. Então nós precisamos ter essa identidade de um Deus fêmea. Porque é a época dos gêneros, requer isso. Homens que pregam a palavra do Senhor e diz, está escrito aqui. Mas nós precisamos reescrever, porque no nosso tempo não pode estar escrito como está. Homens
que pastoreiam dezenas e centenas de milhares, irmãos, nos seus prédios, nas redes sociais, que dizem: não se preocupe com o seu pecado, porque no final tudo dará certo pela manifestação da graça de Deus. Nós precisamos entender que vivemos uma época em que nós temos que trazer a verdade do Evangelho, a verdade da palavra do Senhor, para que nós possamos vencer as mentiras das trevas, que se acumulam cada vez mais ao nosso redor e que se manifestam por meio de mestres, pastores, mas que revelam o cavaleiro que está montado no cavalo branco, o anticristo. Não revelam o nosso Deus e Criador, não, revelam o inimigo da nossa alma. Nos versos 1 e 2 de Apocalipse, capítulo número 6, está escrito o seguinte, me permita ler mais uma vez com você. Observei, quando o Cordeiro abriu o primeiro dos selos, e então ouvi um dos seres viventes dizendo com voz de trovão: venha! Olhei, e diante de mim estava um cavalo branco. O seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe dado uma coroa. Ele cavalgava como vencedor determinado a vencer. Querido, não se impressione pela cor do cavalo, porque às vezes nós confundimos as cores. Não é porque o termo usa cavalo branco que é um cavalo que representa uma vida lavada no sangue de Jesus. Alvo como a neve, nós cantamos na canção antiga. Não confunda. Uma coisa é o cavalo branco de Apocalipse 6, outra coisa é o cavalo branco do capítulo 19. Uma coisa é o cavaleiro que está no capítulo de número 6, outra coisa é o cavaleiro que está no capítulo de número 19 de Apocalipse. E se nós não tivermos o entendimento, porque o cavalo é branco, então não interessa quem está montado. Queridos, como o cavalo do anticristo não seria branco, se o de Jesus é? E tudo que o anticristo quer é se passar por Jesus. Se o anticristo viesse num cavalo neon, todos nós sabemos que em Apocalipse 19 fala que o cavalo de Jesus é branco. E o anticristo então aparece dizendo: eu sou o Cristo, e nós olhamos e o cavalo dele é neon. Todos nós saberíamos, não precisaríamos nem abrir a Bíblia, não precisaríamos nem nos aconselhar, buscar a memória, pensar, reler o texto que a gente escreveu, a mensagem que a gente escreveu aquele dia, não precisaríamos, porque era visível que ele não era o Cristo. Ele não está montado no cavalo branco, Jesus tem um cavalo branco, mas quando o anticristo quer se passar por Jesus, o que ele faz? O anticristo é anticristo não porque ele é diferente, é porque ele é muito igual. E só vai saber que o anticristo é o anticristo quem conhecer a Cristo. Se não há o conhecimento do original, não há condição de identificar o falso. Nós só identificamos o falso não por conhecer o falso, nós identificamos o falso por conhecer o original. Amém? E Apocalipse 19 nos dá a direção do original. Ali diz: e o véu, e vi o céu aberto, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Viu as letras maiúsculas no F e no V? Referindo-se a quem? Então não é uma pessoa qualquer. Quem está lá é Cristo. Então o fiel e verdadeiro, que é revelado em muitos e muitos momentos em Apocalipse, referindo-se à pessoa de Jesus, é quem está montando esse cavalo. E diz que esse cavaleiro julga e guerreia com justiça. Ele é imparcial. Porque ele olha para o injusto e diz: você é injusto. E olha para o justo e diz: você é justo. E não é porque ele foi parcial, é porque as obras injustas revelam o injusto e as obras justas revelam o justo. Ele virá e não será emocional. Por isso ele não é imparcial. Então esse que guerreia com justiça, esse que Apocalipse 19, verso 16 diz que em seu manto, olha aí, irmãos, quem inventou crachá? Talvez um dia você olhou e falou assim: nossa, que genialidade, a pessoa ter inventado crachá.
Não inventou não, irmão, só copiou o que a Bíblia diz. Olha aí, está aí, ó. Em seu manto. Está escrito no seu manto. Está escrito na sua coxa. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Há uma identidade. Jesus não vem para se passar por Jesus. Ele vem para revelar que é Jesus. O anticristo, não. O enganador, não. Ele não. Ele não pode vir com toda a sua revelação. Ele não pode vir com toda a sua identidade. Porque a identidade dele é a identidade daquele que mata, rouba e destrói. João 10:10. Agora, a identidade daquele que proporciona vida e vida abundante, esse sim pode se revelar a todo momento. É por isso que o diabo quer se passar por anjo de luz. Para enganar quem? Os perdidos, irmãos? O diabo não tem como enganar os perdidos se passando por anjo de luz. Ele só pode enganar os da luz se passando por anjo de luz. Então, quando nós olhamos para esse texto, a primeira coisa que nós precisamos pontuar não é um texto, o de Apocalipse 6, versos 1 e 2, da pessoa de Jesus. Não é. Pelo simples fato, Jesus não aparece nas palavras que são mencionadas sobre o cavaleiro. Não tem nenhuma com distinção além do termo, do significado do senso comum. Mas no capítulo 19, quando quis falar sobre fiel, o F era maiúsculo. Não estava falando de uma pessoa, estava falando de Jesus. No capítulo 19, quando quer falar de verdadeiro, não está falando de uma pessoa comum, está falando de Jesus. Por quê? Porque o V é maiúsculo. É sobre o Messias, é sobre o Cordeiro de Deus. É sobre o C maiúsculo. Amém, queridos? Glória a Deus. Então a mensagem desta revelação para os nossos dias diz que a autoridade está com Jesus. Essa é a primeira mensagem. Nós só podemos vencer a mentira se nós entendermos que a verdade está com Jesus. A autoridade está com Jesus. O poder está com Jesus. E onde nós temos? Nós temos no versículo de número 1, quem abre o selo? Quem tem a autoridade para pegar o livro, abrir e destravar o selo? O Cordeiro. Irmãos, como nós, os que são do Cordeiro, entraremos em parafuso quanto ao final dos tempos, se ele mantém-se no controle de todas as coisas. Deixa eu dizer algo para você, o mundo não está de cabeça para baixo. E se está, não é porque Deus o pôs assim, é porque o homem o colocou assim. E Jesus veio como redentor para remover de sobre o homem a sua culpa. O nosso bom Deus está assentado num trono governando sobre todas as coisas. Nós precisamos entender isso, porque nós vivemos tempos tão estranhos, irmãos, que nós ficamos falando uns com os outros, mas se Deus fosse Deus mesmo, será que aconteceria aquilo? Como assim, irmãos? Nós só podemos vencer a mentira com a verdade se nós tivermos convicção da verdade. Precisamos ser um povo convicto do que a palavra de Deus diz. Será como ele diz. E quando olhamos para esse texto, nós entendemos, olhando para o texto, que tem alguém governando sobre todas as coisas. Não interessa a cor do cavalo, tem alguém que está acima de tudo isso. E ele começa revelando que está acima de todo tipo de mal, para dizer para mim e para você, não se impaciente, não precisa ficar com medo, eu tenho o controle de abrir e fechar os selos, eu tenho na minha mão a autoridade para isso, está comigo, para que você ficar com medo, cismado, pensando, não se impaciente, não se angustie. Quando nós olhamos para esse texto, e o texto diz, o Cordeiro tem o controle, irmãos, aconteça o que acontecer, o Cordeiro tem o controle. Para mim isso é suficiente. Para mim isso é suficiente. Precisa ser para nós suficiente. Mateus 24:35 diz que passará o céu e a terra, mas as palavras do Cordeiro não. Será como ele disse.
Então nós estamos garantidos, porque ele disse que estaria conosco todos os dias até o final, são as últimas expressões dele em Mateus 28. Não se preocupe, eu vou estar com você até o final. Ele diz em Mateus 11, vem a mim, está complicado. Pastor, o senhor está falando não é para ficar com medo, mas eu vou, no momento confessionário, eu estou com medo. Tá? Não tem, então, você só não pode continuar com medo, porque Mateus 11 diz que se você for Jesus, ele tira o seu medo e te dá paz e segurança. Aí a gente resolve a coisa, a comanda está paga, a conta foi paga. Segundo, queridos, a mensagem dessa revelação para os nossos dias diz que todos estamos convidados para uma missão. Está aí, ó. Venha! O texto diz que um dos anciões deu um grito chamando a atenção de João para o fato que estava acontecendo. E esse grito foi comparado a um trovão. Irmãos, esse trovão aí, no original, a expressão não é a um barulho que aconteceu no céu. Quem aqui já teve aquela experiência de estar dormindo à noite e de repente dá um trovão, que ele balança o forro da casa, as telhas da casa, a hora que você vê, você está sentado na cama. Você já teve essa experiência? O coração, a gente pega ele no canto da cama, porque ele saiu, né, do corpo, né? A nossa alma está lá na sala, a gente tem que sair da cama tateando para ir buscar a nossa alma, porque ela vazou até do nosso... Você já teve essa experiência? Aquela experiência que você está brincando, ou talvez você está num lugar, os seus meninos, eu via isso quando os meus meninos eram menores, e eles estavam brigando, e de repente dava aquele estalo, olha para o lado. Quando o texto diz que a voz que chamou a atenção de João era como uma voz de trovão, é nesse nível. Não é aquele negócio que eu estou andando e uma voz, João! Não, é um negócio que paralisou. Eu não tenho outra opção, eu preciso estar no evento. Eu não tenho como ficar fora do evento. Eu sou alguém chamado para estar no evento. É isso, irmãos, todos nós somos chamados. É a hora da gente falar amém. Amém, irmãos? Não é um negócio, irmãos, que vai acontecer sem eu e sem você, não. Há uma missão que envolve a mim e a você. Uma missão que envolve a mim e a você, muito mais para abençoar com quem eu e você estaremos, do que necessariamente nós sermos abençoados. Porque o Senhor não quer que nenhum se perca. Então Ele quer que a gente tenha a noção das coisas. Ele quer que a gente seja assertivo, orientador, mestres, pessoas que orientam os outros, para que os outros saibam como nós sabemos, e eles terem a verdade e serem libertos dos enganos das trevas. Quantas pessoas estão malucas porque estão sendo pastoreadas por vídeos de TikTok, por mensagens de WhatsApp em grupos que muitos crentes não tinham que ficar neles mais. Pregadores de YouTube que não tem uma igreja assim para cuidar. Não sabe o que é o valor de uma conta de energia. Mas está discipulando os crentes. Porque pastor, o senhor pregou lá no domingo, mas eu escutei um na televisão, eu escutei um no YouTube. Irmãos, deixa eu te falar. Ouça a voz do trovão. Venha. Venha. Venha ver o fato como o fato é. Entendeu? Venha ver, querido. Vamos ver o negócio como é, ué. O nosso Deus, Ele já nos deu a dica, lá em Mateus 24, quando Ele está concluindo, Ele fala assim, olha, mas a vocês eu revelei antecipadamente. Se lembra desse texto, queridos? Me permita só um instante para buscá-lo aqui, para trazer a sua memória, Mateus 24, nós estudamos isso aqui. Só o momento em que Jesus vem e diz assim, olha, 24, 25. Mateus 24, 25, Jesus diz, veja que eu os avisei antecipadamente. Sabe por que nós estamos estudando Apocalipse 6, cada um dos cavalos e cavaleiros? Para que nós, eu e você, tenhamos ciência dos fatos que acontecerão com antecedência. Então nós temos que entender que nós fazemos parte dessa missão. Eu só perceberei o que está ao meu redor se eu estiver ali, irmãos. Porque senão eu vou ouvir de alguém que contou. E pode ser que enquanto esse alguém conta, ele não está trazendo a verdade. Vai ser como o diabo quando tentou Jesus em Mateus 4. Manda as pedras se transformarem em pão, porque assim diz a Bíblia que elas se transformarão. É verdade, está na Bíblia, diabo. E estava mesmo, irmão, está.
Mas também está na Bíblia, nem só de pão viverá o homem. E se eu não for ver, e nós fomos chamados para ver, para constatar, para pôr a mão, para testificar, isso faz parte da nossa missão. Terceiro, a mensagem dessa revelação para os nossos dias diz que devemos focar no que é a palavra, no que ela diz, no que ela revela, e não no que o mundo apresenta. Você tem que escolher a quem seguir. Não dá para da mesma fonte sair água doce e água salgada. Não dá para seguir dois senhores. Você tem que escolher. Temos que escolher. Você, eu, todos nós, os que estão aqui, os que não estão aqui, tem que escolher. O objetivo dessa revelação para mim é: escolha a palavra. Escolha a palavra. Não o que o mundo diz, não o que o mundo apresenta. Porque o mundo vai apresentar um anticristo que não foi feito na China. Porque se ele fosse feito na China, ele seria identificado como falso, sem muitos problemas. O anticristo foi criado num ambiente onde Deus estava. O anticristo é segundo a matéria de um lugar onde Deus estava, porque foi Deus que criou o diabo. Ele era um anjo de luz, ele se escolheu viver as trevas. E ele então se estabeleceu numa trindade desgraçada. E é esse modelo que vem, é um modelo que parece muito com o original. Entenda algo, irmão, vocês acham que a Eva conversou com a serpente porque uma serpente parecia ser algo mortífero? Ai meu Deus, uma cobra, oh cobrinha, vamos conversar. Se fosse assim, irmãos, a cobra teria perdido. Nós temos que entender, irmãos, que o que temos é a palavra de Deus, para irmos contra todas as mentiras que o mundo quer nos convencer de que são verdades. Não é o tema central da minha ministração, mas eu não posso deixar de dizer para você: haverá 3 anos e meio de uma atmosfera, de um ambiente, que as pessoas que trouxerem essa atmosfera e esse ambiente vão olhar para mim e para você como cristão e vai dizer assim: pois é, você pregou 2000 anos e não deu certo. Olha o que nós estamos vivendo em 30 dias. Você pregou 2000 anos que o seu Deus cura. Pois é, está vendo aquela senhorinha ali? Viveu 15 anos de Alzheimer. Ela só tomou só uma gota. E ela está brincando como um adolescente de 15 anos. Está vendo aquela pessoa lá? Todo o histórico familiar deles morreram de fome, enquanto o seu Deus diz que é pão e água. Pois é, tem 30 dias que nós estamos trazendo esse ambiente. Não tem ninguém com fome mais sobre a face da terra. Irmãos, eu fico pensando o seguinte: num momento como esse, em que nós temos cristãos que apoiam grupos terroristas, imagine como será o coração dos cristãos para apoiar aquele que trouxer paz e segurança. E só há um jeito dos cristãos não apoiarem a paz e a segurança que a terra dá: é estarem na palavra de Deus. Porque tudo é para nos convencer o contrário. A palavra do Senhor diz que o seu cavaleiro empunhava um arco. Arco é sinônimo de poder bélico, poder de guerra, de autoridade. Quem manda aqui sou eu. No lugar desse arco, irmão, coloca uma Uzi, coloca uma escopeta, um fuzil. Coloca aí a arma que mais intimida. Põe a bomba atômica. Não, bomba atômica 1948, não está com nada, já é reboco, já é lixo. Coloca aí aquilo que é agora. Pois é, esse cavaleiro que vai estar montado no cavalo branco, nós vamos olhar para ele e falar assim: olha, ninguém mais vai roubar em lugar nenhum, porque é esse cara que está governando agora. O Deus do cristianismo não impediu que o ladrão entrasse na minha casa e matasse a minha mãe. Mas agora eu durmo com a casa sem paredes. Cuidado, para que o seu coração não seja iludido pelas mentiras do mundo. Porque os 3 anos e meio vão acabar. Quem diz isso é o profeta Daniel. Depois você lê o livro de profeta Daniel e você vai encontrar tudo que eu estou dizendo aqui lá. Os 3 anos e meio vão passar. E nós viremos para mais 3 anos e meio
E no final desses últimos 3 anos e meio, sabe quem vai estar aqui? Jesus, para buscar os fiéis da terra. Sabe por que ele vai pegar os fiéis da terra? Porque ele é fiel, ele não vai levar diferente da natureza dele. Capítulo 19 de Apocalipse diz que ele é fiel e verdadeiro. Ele só vai levar aqueles que são fiéis e verdadeiros. Não haverá falsidade acompanhando Jesus, não haverá infidelidade acompanhando Jesus. Por quê? Porque Jesus não tem como levar algo que é contrário à natureza dele. Por isso nós precisamos nos basear na verdade da palavra. O anticristo montado no cavalo branco, ele demonstrará poder. Ele não precisará ligar para o Putin dizendo, não solte uma bomba. Só dele estar no poder, o Putin diz, eu não vou soltar bomba. Nós precisamos entender os tempos e as épocas, queridos. Mas diz que tem mais na mão desse cavaleiro sobre o cavalo branco. Diz que tem mais sobre ele. Tem uma coroa. Autoridade sobre tudo. Ele tem a autoridade bélica, o poder bélico, mas ele tem a autoridade de representar. Esse aí é o cara. Esse homem me representa. Nós já sabemos como é frustrante colocar esperança em homem no nosso país, né, irmão? Precisamos entrar em detalhe, não? Mas o mundo olhará para o anticristo e vai dizer, ele me representa, esse cara tem que governar, vamos fazer assim, vamos todo mundo acabar, todo o país acabou, todo governo acabou, é ele que vai governar agora sobre nós, todos nós seremos seus súditos, todos nós nos prostraremos diante de você, você é o nosso Senhor, porque você é o nosso rei, você governa sobre nós. Por quê? Porque foi dado a ele enquanto montava o cavalo branco. E nós precisamos separar, porque se nós não soubermos separar, irmão, nós vamos pensar que ele é Jesus. Nós vamos confundir ele com o Messias. E nós não podemos. E só há um jeito de não confundir com o Messias. Então busque conhecer o original. Deixa eu dizer algo para você, que se você é desses pesquisadores de religiões, vá conhecer primeiro a sua. Conheça primeiro o seu Deus. E se sobrar tempo, e eu acho que não vai sobrar, aí você vai conhecer os outros. Porque eu estou vendo um monte de cristãos querendo entender melhor Deus, conhecendo os outros deuses. Não dá. Não conhece nem o Deus do cristianismo, nem aquele que diz, ele me salvou, ele escreveu meu nome no livro da vida, não sabe muito nem sobre ele. Não podemos. Só há um jeito de identificar o falso, irmãos, conhecendo o verdadeiro. Então vamos. E a Bíblia diz que ele tem essa coroa, e que ele cavalga como vencedor. Irmãos, pai de meninos aí, meninas, a minha filha Esther gostava muito de um filme chamado Spirit. Era a história de um cavalo, corcel, né? Aquelas cavalgadas, gente antiga como eu, gosta de filme de faroeste, bang bang, e sempre encerra com aquele trote bonito do cowboy indo, né? Pois é isso aí, ó. O anticristo sabe como impressionar enquanto montado num cavalo, que parece ser o de Jesus. Ele vai cavalgar como um vencedor. Ele vai mostrar determinação. Ele vai falar comigo? Não, aqui não emborga não. Ele vai cavalgar, determinado a vencer. Jesus não precisa estar determinado a vencer. Olhe para a cruz e repita o texto bíblico. Onde está a morte, a sua vitória? Todo o livro de Apocalipse não mostra Jesus como alguém determinado a ser um vencedor. Mostra Jesus como um vencedor. Quem quer ser determinado a vencer é porque não é. Meus queridos, tudo que esse texto diz é para trazer a nós a noção da capacidade de engano que as trevas virá para a igreja. Marcos 13, 22 diz, aparecerão muitos falsos cristos, muitos falsos profetas, eles vão realizar sinais e maravilhas, vai descer fogo do céu, é nesse nível, entendeu? É no nível do cara mandar fogo do céu. Esse negócio de curar gente, isso aí vai ser fichinha. Esse negócio de arrumar remédio para resolver todas as doenças do mundo, irmãos, isso aí é quase nada. O cara vai mandar descer fogo do céu.
Nenhum dos 400 profetas de Baal deu conta. Ele vai dar. O anticristo vai fazer. Será que ele vai impressionar? Então a gente tem que estar com a barba de molho. Amém, queridos? Caminhando para encerrar, conheça o verdadeiro Jesus e espere o Redentor que breve virá. Vamos conhecer Jesus, irmãos. Não preocupe-se com o anticristo. Se você conhecer a Cristo, ele não te enganará. Não há preocupação para quem conhece a Cristo. Nós sabemos o que é original. E então nós rejeitamos o não original. A palavra do Senhor em Mateus 7,21 diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que fez ou faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Há um lugar de identificação. Jesus sabe identificar suas ovelhas. As suas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, disse Jesus. Nós precisamos identificar Jesus. Nós não podemos nos permitir ser enganados pelo falso Cristo. Por quê? Porque nós conhecemos a voz do verdadeiro Cristo. Eu concluo convidando você para ler esses últimos 2 slides comigo. Eu gostaria que você lesse comigo mesmo. À luz desta revelação, somos desafiados a permanecer atentos aos sinais dos tempos. A palavra de Deus nos convida a discernir entre o verdadeiro e o falso, o que vem de Cristo e o que vem dos falsos cristos, que surgem a cada instante. Está vendo? A palavra de Deus nos convida para isso. Vamos concluir? Nossa esperança, que é o verdadeiro vencedor, creia, receba e aplique fé nesta palavra, que nos oferece uma visão poderosa do começo dos eventos que precederão o fim dos tempos. Amém. Podemos aplaudir o Senhor e ficar de pé? Quero orar com você, por favor, me permita orar com você. Vamos orar para que essa palavra seja profundamente germinada na nossa vida, amém, querido? Se você tem um amigo que precisa ouvir, depois você encaminhe para ele essa mensagem, vai estar lá no YouTube, amanhã antes do almoço já vai estar formatado, lá disponível para todos nós encaminharmos para quem precisarmos encaminhar. Pai, em nome de Jesus, obrigado por uma noite tão linda, pela paciência dos irmãos na mensagem introdutória dessa série. Obrigado pelo tema, obrigado pela maneira que o Senhor nos permite olhar para a Tua Palavra e perceber a Tua Palavra para os nossos dias. Obrigado por ter uma igreja sedenta, por conhecer a verdade, e conhecendo a verdade nunca ser enganada. Então eu profetizo que nós viveremos segundo a Tua Palavra, segundo a revelação da Tua Palavra, segundo a revelação desses últimos tempos, para a manifestação da glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém.